da Revolução Industrial. Foi a partir da Revolução Industrial que o homem passou a utilizar em grande quantidade os combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, carvão mineral. E o combustível fóssil, como vocês sabem, ele leva milhões de anos para ser formado. É uma matéria orgânica que fica em elevadas pressões e temperaturas, ela vai sofrendo reações químicas, até que ela é transformada naquele material. Aí o homem, a partir da Revolução Industrial, ele passou a utilizar de forma sistemática esse combustível. Passou a utilizar de forma sistemática a matéria orgânica e a oxidar essa matéria orgânica, lançando gás carbônico na atmosfera. Até porque, como o nosso colega João Vitor ele pode confirmar, quando você pega a matéria orgânica, ou seja, carbono, e você oxida essa matéria orgânica, se essa oxidação for incompleta, forma monóxido, não é? E se ela for completa, me corrija se eu estiver errando, tá? E se ela for completa, ela forma dióxido de carbono. Quando você... Decorei certinho, não decorei não? Eu estava em casa hoje de manhã decorando. Aí eu perdi o papel, estava morrendo de medo. Mas enfim, galera, você tem aqui ó, o gás carbônico. Então o homem já há 120 anos, há 130 anos, ele aumentou os níveis de gás carbônico na atmosfera. Para você ter uma ideia, em 1850, a concentração de gás carbônico girava em torno de 260 a 280 ppm, né, partes por milhão na atmosfera. Quando você pega em 2013, a gente teve a primeira medição de referência de 400 ppm. Foi a primeira vez que se obteve isso daí. Há quem diga, a galera mais assim radical, que não tem mais jeito. Olha, você chegou a 400 ppm, o homem não tem mais o que fazer. Mas também há quem diga que isso é natural. Ah, isso daí ia acontecer com a presença do homem, sem a presença do homem, tanto faz. A gente tem que pensar no que o Enem cobra. Para o Enem, o homem é o vilão do efeito estufa. Para o Enem, o homem é o responsável pelo agravamento do efeito estufa. O efeito estufa não é ruim, mas o agravamento do efeito estufa é. Porque a partir do momento em que eu aumento aqui a concentração de gás carbônico, eu tenho mais gás do efeito estufa na atmosfera. Quanto mais gás, maior a quantidade de radiação retida no nosso planeta. Então, o grande problema do efeito estufa não é o efeito estufa, é o agravamento promovido pelo homem. Até porque, se você agrava um processo natural de aquecimento, esse aquecimento deixa de ser natural. Ele passa a ser um aquecimento exacerbado, exagerado. E aí você vai ter o aquecimento global. É o aumento na temperatura média do planeta, com todos os outros problemas associados. Tranquilo? Beleza? Então ele diz na questão ainda, né? Ele fala aí do texto e tudo mais, e ele... Pronto, passaram aqui, ele fala aí. Sabe-se hoje que o gás carbônico, não ficou aí, né? Sabe-se que hoje que o gás carbônico é um dos principais gases do efeito estufa e um dos responsáveis pelas mudanças climáticas. Considerando-se essa premissa e com base no texto e no gráfico, é correto afirmar que o aumento detectado pelo cientista é oriundo principalmente de queima dos combustíveis fósseis, né, pessoal? Não tem o que discutir. Isso tinha que ser esse item. Detalhe, o gado contribui, a agricultura contribui para o agravamento do efeito estufa. Contribui como? Calma. Vamos ter calma. Né? Contribui pelos gases, né? Gases liberados, tanto pelo arroto, como também pela flatulência. Tudo bom? Mais precisamente o gás metano. Gás metano, exatamente. É o gás metano, é o principal. Gás metano é esse que todo mundo nessa sala aqui libera. Pessoal, vamos pensar. O gado, ele contribui. Beleza, o gado contribui. A gente não contribui, não. Somos 7 bilhões de seres humanos no planeta. A gente não contribui, não. A gente contribui, né? E muito para o agravamento do efeito estufa. Tranquilo? Algum comentário, colegas? Não? Pois não, João Vitor. Pode fazer. Fique logo com o microfone para você. Só trazendo uma observação importante que eu estava conversando com o Léo antes da gente começar a aula, com relação exatamente à emissão desses gases poluentes com relação ao efeito estufa, chuva ácida, né, a queima de combustível fóssil no hemisfério norte, que é o hemisfério que mais queima combustível fóssil, né, que é o hemisfério onde está, principalmente, como o Léo comentou, Estados Unidos e China, os dois países que mais utilizam combustíveis fósseis, principalmente o carvão mineral, né, que é uma queima absurda, certo? Era só um adendo aí para a galera. E eu queria a observação aqui para a chegada do professor Newton Matos, que ele chegou bem quietinho, mas... Pessoal, lembrando que após a aula aqui, tá? O professor João vai dar uma palestra para vocês, certo? De 2 horas, que ele não está se contentando aqui em parar de falar. Porque então, ele falou pouco, pronto, né? exatamente. Ele falou pouco. Você tem uma dúvida? Ah, é? Passou o dia estudando, por isso que eu te liguei e tu não atendeu, né?
Pois não, Professor, linda. e as erupções vulcânicas, elas liberam que gás? Erupção vulcânica. A erupção vulcânica, ela está relacionada com sucessão ecológica, ela está relacionada com morte de seres vivos, obviamente, né? Nenhum ser vivo exposto àquele extravasamento de magma, ele vai sobreviver. Mas os gases liberados durante a erupção vulcânica são principalmente gases derivados do enxofre. Você tanto libera enxofre particulado, como você libera também óxidos de enxofre. E aí esses óxidos eles estão relacionados com a chuva ácida, que é o que o João Vitor acabou de falar. Não contribui tanto assim para o agravamento do efeito estufa, não. A principal relação é com chuva ácida. Tudo bem? Galera, vamos partir para a segunda questão. Vamos ver o que a gente tem aí. Quem é que passa? Pronto, olha aí. Agora a gente já sai da parte da ecologia e entra na parte da bioquímica. Se na ecologia o João estava falando, imagina agora na bioquímica, né? Vai sair de sala? Vai não, vai ficar aí. Olha aí, né? Eu estava esperançoso já. Mas enfim, olha o que a gente tem. Informações sobre nossos ancestrais podem ser desvendadas pela análise do DNA. Essa ferramenta permite distinguir entre os brasileiros as contribuições genômicas relativas às 3 raízes ancestrais, europeia, africana e ameríndia. Sobre a molécula orgânica referida no texto, afirma-se que... Vamos lembrar um pouquinho da teoria da molécula de DNA e a gente continua aí com a resolução da questão. Primeiro, quando você fala na composição química dos organismos vivos, existem substâncias inorgânicas e existem substâncias orgânicas. Galera, isso aqui é simples demais. Quando você pega a substância inorgânica, o principal componente dos seres vivos, que é a água, e você tem ainda os sais minerais. A água é tão importante, mas tão importante, mas tão importante para a vida, que é a primeira coisa que a NASA procura fora da Terra, né? Quando a NASA diz que vai procurar vida ou procurar recursos para a manutenção da vida, ela procura logo a água. É o bem essencial, é o primeiro bem que você deve encontrar. Quando você fala em substâncias orgânicas, você pode falar nos carboidratos, que são as moléculas energéticas. Obviamente, a única função não é fornecimento de energia, mas é a principal. Nós temos ainda os lipídios, né, que é a gordurinha, né, se acumula geralmente aqui na região do charme e tudo mais, é algo importante, é o charminho da pessoa. Você tem a questão da proteína, que é fundamental, a proteína é estrutural, tirando água, o principal componente do nosso corpo é proteína. Nós encontramos ainda as vitaminas e a questão está falando também dos ácidos nucleicos. Provavelmente, pelo menos no ponto de vista histórico, do ponto de vista da evolução, os principais componentes, as principais substâncias orgânicas são as proteínas e os ácidos nucleicos. Por quê? Porque o ácido nucleico ele varia de espécie para espécie, e mais, ele varia de indivíduo para indivíduo dentro da mesma espécie. Você tem uma história a partir desse material genético. E como é um material genético que vai dizer como a proteína é feita, essa proteína também ela pode variar. Por exemplo, um indivíduo A, ele teve uma doença qualquer e ele teve que fazer um transplante de rim. Quando ele foi fazer o transplante de rim, para a felicidade dele, alguém da família dele era compatível. Como é que eu vou fazer essa compatibilidade? Como é que eu vou saber se o indivíduo A é compatível ou não com o indivíduo B? Eu vou analisar o quê? Não entendi. Eu vou analisar o cariótipo também. O cariótipo é a análise dos cromossomos, né? Você vai ver o número de cromossomos à disposição. Também, mas eu tenho que ser mais específico. Eu posso ter um cariótipo muito parecido com o seu, mas não ser compatível com você. A gente analisa o sangue, mas o sangue também é muito geral. A gente tem que ser mais específico. Eu analiso muitas proteínas presentes no nosso organismo. Eu faço um exame chamado histocompatibilidade, a compatibilidade de tecidos. Quanto mais parecidas forem as minhas proteínas com as proteínas desse indivíduo que vai transplantar, melhor. Quanto mais parecidas forem as proteínas de A com as proteínas de B, melhor vai ser o transplante. Mas mesmo assim, você pega um cara com 99% de compatibilidade, o cara faz o transplante, recebe o rim, ele pode viver a vida dele agora sem tomar remédio? Não. Ele vai passar o resto da vida dele tomando imunossupressor. O imunossupressor é uma droga que suprime, que reduz a atividade do sistema imunológico. Por que eu vou reduzir o meu sistema de defesa? Porque o nosso organismo tem um sistema de reconhecimento, self e no self. Eu reconheço o que é meu e reconheço o que não é meu. Por mais que seja 99% compatível, quando eu vejo esse rim lá do meu organismo, eu sei, isso aqui é muito, muito parecido, mas não é meu. E se não é meu, eu vou atacar. Para que eu não destrua esse órgão que eu acabei de receber, eu então vou reduzir o meu sistema imunológico. Eu vou reduzir o meu sistema de defesa. E isso daqui, ó, ele é baseado nessas proteínas. Tudo bem? Alguém tinha uma dúvida por aqui? Pois não, você pode, por favor.
No começo da questão, ele fala informações sobre nossos ancestrais. Eu li sobre isso. E é verdade que é só nas mulheres que dá para ter essas informações? Depende. Quando você pega aqui uma célula, você pegou aqui a sua célula, beleza? Essa célula ela vai ter aqui o núcleo, onde você vai ter a maior quantidade de material genético. E ela vai ter uma diversidade de organelas que a gente pode representar aqui de várias maneiras. Existe uma organela muito importante que é a nossa matriz energética. Essa organela que é a matriz energética é a mitocôndria. Ela é responsável pela formação, pela produção de ATP. E essa organela aqui, ela tem DNA próprio. Ela apresenta o que a gente chama de DNA mitocondrial. O que acontece? Quando você foi gerado, seu pai doou o espermatozoide, a sua mãe doou o óvulo. Mas o que o espermatozoide doou de fato foi o material genético. O óvulo, ele doou o material genético, ele doou as organelas. Então, todas as minhas organelas, todas as minhas mitocôndrias, elas vieram da mamãe. Então, todo o meu DNA mitocondrial é o mesmo da minha mamãe. Né? É o mesmo. Tudo bem? Deixa eu só seguir a ordem, viu, para você, tudo bem? Bem, voltando ao assunto da doação de órgãos, sobre esse imunossupressino, você disse, não foi? Imunossupressores, sim. Sim, como exatamente funciona? Ele apenas reduz a função imunológica na região específica ou no organismo É inteiro? sistêmico, é sistêmico. Você não tem o indivíduo aidético. O indivíduo aidético, ele tem a síndrome da imunodeficiência adquirida, não é? Esse indivíduo, ele tem essa síndrome porque o vírus, ele ataca o linfócito T4. Aí você vai reduzir o seu sistema de defesa. Eu vou utilizar drogas que reduzem o sistema de defesa geral do indivíduo. É por isso que eu, agora transplantado, eu preciso ter cuidado com o meu estilo de vida. Porque a facilidade que eu tenho agora para desenvolver algumas doenças, para adquirir algumas doenças, é muito maior. Vai afetar todo o organismo. Afeta todo o organismo, sim. Tudo bem? Você pode só trazer para cá, por favor? Vocês falam do tempo aí, viu? Se estiver passando do tempo, vocês avisam. Filho. E se a pessoa for fazer um transplante e ela já tiver AIDS, eles nem consideram a possibilidade? Se ela for fazer um transplante e tiver AIDS, olha, não sei te dizer isso não. Porque quando você vai fazer um transplante, você entra na fila do transplante. E, obviamente, dependendo do órgão, você vai ter uma complexidade maior ou menor. Hoje a gente tem um tratamento de AIDS tão eficiente, que se o indivíduo fizer o tratamento de maneira correta, a probabilidade dele transmitir a AIDS é uma probabilidade de menos de 1%. Então, é um tratamento muito, muito bom. Mas o que acontece? Quando esse indivíduo vai fazer o transplante, dependendo do tipo de transplante, ele tem que suprimir o sistema imunológico dele. E aí, para você suprimir o seu sistema imunológico, sendo você já aidético, você pode ter alguma complicação. Eu não sei te dizer se tem algum tipo específico. Aí. É pra ele, não é pra ti não. Não é pra ti não, mas... Deixa só a criança aí. Tudo bem, linda? Tudo bom? Beleza? Galera, vamos aqui, ó, vamos voltar. Especificando só um detalhezinho pra gente poder falar do DNA. Criança é um bicho legal, né? Filho dos outros é ótimo. Filho dos outros é legal. Você olha assim e tal, acha bonitinho. Graças a Deus não parece com o pai. Enfim, né? Deus foi bom. Deus é bom demais. Galera, quando a gente fala no ácido nucleico, porque as mitocôndrias foram... Tá vendo como o DNA mitocondrial é importante? O DNA, né? É bom. O DNA é forte aí. O DNA é forte. Galera, então, quando você fala no ácido nucleico, os ácidos nucleicos, eles são polímeros de nucleotídeos, ou seja, eles são formados por estruturas que se repetem, que são os nucleotídeos. Quando você pega esse nucleotídeo aqui, ó, e você expande, você vai encontrar um grupamento, que é o grupamento fosfato. Esse grupamento fosfato, ele está aqui associado com um carboidrato de 5 carbonos, que é, portanto, uma pentose, e vai estar associado ainda aqui, ó, com uma base nitrogenada. Todo mundo sabe que essa pentose, ela pode ser uma ribose, se for no RNA, né, não, galera? Pelo amor de Deus. Ribose é ácido ribonucleico. E aqui você pode ter também uma desoxirribose, onde você vai ter no ácido desoxirribonucleico, né? Você vai ter no DNA. Tudo bem? O que vai dar o nome ao nucleotídeo é a base nitrogenada. Você pega aqui a base nitrogenada, pode ser adenina, pode ser timina, pode ser citosina, pode ser guanina e pode ser ainda uracila, não é? Galera, qual é a base exclusiva do DNA? Timina, né? No DNA é só timina, não tem uracila. E no RNA?
Tem uracila, mas não tem timina. Beleza? Vamos ver mais o que a gente tem. Vamos olhar para a questão. Olha o que ele diz aí. Olha o item 1. Ele está falando especificamente sobre a molécula de DNA. Olha aí o 1. É formada por duas cadeias ou fitas de nucleotídeos, uma em torno da outra, formando a dupla hélice. Ora, quando você pega a estrutura básica da molécula de DNA, você tem algo mais ou menos parecido com isso daqui, não é? Galera, são duas fitas de DNA. E essas duas fitas vão se enrolar, formando, então, uma dupla hélice. Verdade. Primeiro item, então, aí, ó. Corretíssimo. Olha o 2. Ao longo da vida, pode ser exposta a diversos fatores externos que podem danificar sua molécula e modificar sua mensagem genética inicial. Resumidamente falando, durante a sua vida você pode sofrer mutações. Verdade, né não? Exemplo de mutação. Vamos supor que nessa fita do DNA eu tenho uma adenina, timina, citosina, guanina. Galera, olhando aqui, ó, participando aqui comigo. Quando você tem a adenina num lado, na outra hélice, na outra fita vai ser o quê? Vai ser timina. Você vai ter aqui, ó, duas pontes de hidrogênio. Se aqui vai ser timina, a interação agora vai ser com a adenina. Se aqui é citosina, você vai ter agora 3 pontes de hidrogênio com citosina. Se aqui é guanina, você vai ter 3 pontes com citosina, né? Beleza, né? Como é que seria uma mutação? Uma mutação seria essa timina se ligar com outra timina. É para ser assim? Não, isso pode acontecer? Pode, mas é um erro. E detalhe, o nosso DNA ele tem sistemas de reconhecimento de erros, né? O meu DNA, em algumas situações, ele reconhece, opa, eu estou errado, então eu vou me destruir. A minha célula ela vai se matar, ela vai se suicidar. É o suicídio celular programado, é a apoptose. Mas isso daí é aula para outros encontros, tá bom? Olha o que ele fala ainda. 3. Em interação com RNA, ribossomos e outros elementos celulares, promove a síntese de proteínas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito verdadeiro, mas verdadeiro demais. Quando você pega aqui, tem um apagador aí para utilizar? Tem? Obrigado. Galera, quando você pega a biologia molecular, existe o chamado dogma central da biologia molecular. O que é um dogma? O que é uma verdade absoluta. Obrigado, professora Leila, né? Já ajudou. É uma verdade absoluta. A Igreja Católica, já que a gente está aqui, né, num colégio católico, está num colégio religioso, na verdade, está num evento também para beneficiar uma entidade católica. A Igreja Católica, por exemplo, ela tem os seus dogmas, não tem? O dogma da Trindade Santa, por exemplo, né? É uma verdade. Você vai discutir, você vai dizer, não, mas não concordo, não. Tá, problema seu, você não concorda, né? Mas não tem muito o que você fazer. Existe um dogma na biologia molecular, que é o dogma central. De acordo com esse dogma, a informação genética está no DNA. Essa informação genética é transcrita para o RNA, e o RNA vai, então, traduzir essa informação em proteínas. É isso daqui que vai acontecer. O primeiro processo é a transcrição, e o segundo processo é o processo de tradução. Então, verdade, eu preciso de ribossomo, eu preciso de RNA, eu preciso de DNA, preciso de várias moléculas aí. Temos ainda aí o 4. Nos eucariotos é encontrada no núcleo formando os cromossomos. É aqui no núcleo que a gente tem o material genético. É aqui no núcleo que nós temos as moléculas de DNA. É aí que nós temos os cromossomos. Verdade, galera? Todos os itens estão corretos então, né? O gabarito aí seria então o item E. Algum comentário? Tem? João Vitor, cadê João Vitor? Saiu, graças a Deus. Aproveitar. Linda, você tinha uma dúvida, né? Tinha não? Tem ou não tem? Se tiver, pode dizer. É porque não queria. Não, mas é tão rápido, eu falo alto. É porque pode danificar a molécula, porque ela estava danificar só o fenótipo, né? Não para mudar, em vez de ser o genótipo. Era para mudar só o fenótipo A2. A gente pode... Tem como voltar a questão aí? Tem como voltar? O homem controla tudo aqui, viu? Olha aí, o 2. Ao longo da vida pode ser exposta a diversos fatores externos que podem danificar a sua molécula e modificar a sua mensagem. O que é o fenótipo? É a característica visível. Esse fenótipo, ele depende de quê? Ele depende do genótipo e do ambiente, não é? Eu vou ter essas duas alterações. Por exemplo, eu tenho um aspecto de ser um pouco mais branco, mas eu fui para a praia agora no feriado, peguei sol, estou um pouco mais vermelho. A minha característica cor da pele, ela mudou, não mudou? Mas aí vamos pensar, a proteína ser produzida é um fenótipo?
Por exemplo, existem genes que são chamados genes supressores de tumor. Esses genes supressores de tumor, eles produzem proteínas, e essas proteínas, quando identificam uma célula cancerosa, elas matam uma célula cancerosa. É o gene supressor de tumor. Se eu tiver uma mutação nesse gene, e esse gene não funcionar mais, quando surgir essa célula cancerosa, quem é que vai destruir essa célula? Ninguém vai destruir essa célula, não é? Então, eu tive alteração no meu genótipo, e essa alteração no meu genótipo, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, vai fazer com que eu desenvolva um tumor. Esse tumor não é um fenótipo, não é uma característica, não. Então, essa alteração no DNA, ela vai modificar depois o meu organismo, ela modifica o fenótipo também. Tudo bem? É porque nem sempre o fenótipo é aquilo que é visível. O fenótipo é aquela característica. A proteína é para ser com 4 hélices. Então, o fenótipo dela é com 4 hélices. É para ser com 3 cadeias. Então, vai ser com 3 cadeias o fenótipo dela. Tudo bem? Galera, para finalizar aqui, já acelerar um pouquinho, que eu já peguei muito tempo do pessoal, fazer a nossa última questão aí, ó. Também de ecologia agora, né? Falando um pouquinho já de cadeia alimentar. Ele fala o seguinte: os parasitoides, mistos de parasitas e predadores, são insetos diminutos que têm hábitos muito peculiares. Suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle biológico de pragas agrícolas. Primeiro, eu posso controlar uma praga utilizando seres vivos ou então utilizando substâncias químicas. Quando eu faço o controle a partir de substâncias químicas, eu vou falar de substância química depois que o João Vitor chegou. Senão ele vai pegar a aula toda aqui. Então, tudo bom, né? Galera, quando a gente fala do controle biológico, vamos pular aqui, senão não falo. Quando a gente fala do controle biológico, você está utilizando seres vivos para controlar uma outra população de ser vivo. Eu adiciono alguma substância no ambiente? Não, eu vou adicionar um ser vivo. Mas eu vou adicionar de qualquer maneira? Já pensou, rapaz, olha, na minha plantação, eu gosto um pouco de plantas, eu tenho algumas plantas em casa, aí vamos supor que na orquídea lá de casa apareceu uma lagarta, e eu agora tenho que controlar essa lagarta por meio de um indivíduo. Eu vou colocar qualquer tipo de inseto lá, vou colocar qualquer tipo de organismo, sei lá, o cara passa na rua e diz, ei, ó, essa formiga aqui, ela é boa para isso daí, taca aí. Não vou fazer isso. Já pensou? Se eu coloco essa formiga de qualquer maneira, e essa formiga ela encontra todas as condições necessárias para ela se desenvolver, ela vai virar uma nova praga. Como é que eu vou combater a lagarta se eu tenho uma praga de formiga agora? Para você fazer o controle biológico, você tem que fazer um estudo prévio. Você vai analisar, olha, eu quero adicionar o predador específico dessa praga, ou um parasita específico dessa praga. É isso que eu quero fazer. Mas eu tenho que fazer o estudo. Porque já pensou? Eu coloco um predador e ele não é específico, ele não combate só a praga, ele vai se alimentar de outros seres vivos. Eu coloco um parasita, ele vai se alimentar de outros seres vivos. Você não pode fazer isso, você tem que estudar. Agora, qual é a vantagem do controle biológico? As duas vantagens. Se eu não utilizo substância química, eu não vou contaminar o ambiente. Não tem poluição. Se eu não utilizo substância química, eu tenho um controle mais específico. Porque, sei lá, você usa um composto organoclorado. Quando você usa um composto organoclorado, esse composto ele vai matar a espécie A. Mas ele mata a espécie A, B, C, D, F, G, mata o alfabeto inteiro. Então, vai ter um impacto ambiental, vai ter um grande impacto nesse ambiente, beleza? Mas na questão ele está falando de um controle biológico. E é um controle biológico que o Enem ele já cobrou em 3 ocasiões o mesmo exemplo. O exemplo da vespa e da lagarta. O que acontece? Você tem aqui ó, a plantinha, essa plantinha bonitinha aqui na dela, fazendo mal a ninguém, fazendo fotossintesezinha, contribuindo aqui para o ambiente, ela é atacada por uma lagarta. Normal, a natureza é assim, alguém tem que se alimentar de alguém. Só que se essa população de lagarta ela proliferar demais, eu vou atrás de vespas. E a vespa, pessoal, a larva da vespa, quando é depositada na lagarta, mata a lagarta. É um predador? Não. É um parasita? Também não. É um misto de predador com parasita. Como ele fala aqui, ó, é um parasitoide. Porque como assim? Quando eu falo em predatismo, é um predador maior matando a presa para se alimentar. Quando eu falo em parasitismo, eu falo num parasita bem menor que o hospedeiro, se alimentando, mas sem intenção de matar. Vocês conhecem alguém que morreu de lombriga? É um azar muito grande, não é não? Alguém que morreu de tênia? É um azar muito grande também. Então, parasitas bem adaptados não levam o hospedeiro à morte. Nesse caso, a larva, ela é menor do que a lagarta, mas ela está em grande quantidade. E elas acabam se alimentando da lagarta até essa lagarta morrer. E vão se alimentar dos tecidos também. Então, a lagarta aqui ela vai desaparecer. É uma relação chamada de parasitoidismo. Vamos ver o que ele quer dizer na questão, então? Pronto, aí ele fala aí.
A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? Ora, pessoal, o primeiro papel de qualquer cadeia alimentar é o papel dos produtores. É a primeira etapa, é o cara que produz o alimento e disponibiliza esse alimento para a cadeia alimentar. Segundo, você vai ter aqui o consumidor. E você depois vai ter um consumidor. Desses dois consumidores, qual é o primeiro a aparecer? É a lagarta. Então, a lagarta é o consumidor primário. Aqui, a larva é o consumidor secundário. Qual é o gabarito da questão, então? Item B de bola, consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. Galera, especificamente em relação à cadeia alimentar, algumas dicas importantes. Primeira dica, toda cadeia, não importa qual seja, começa com produtor. Segunda dica, toda cadeia termina com decompositor. Eu posso nem representar, eu posso até não representar, mas vai ter decompositor no final, para reciclar a matéria. E depois você vai organizar aqui, ó, sempre a sequência. Depois do produtor são os consumidores, e você vai na sequência. E a principal dica, não deixem para montar a cadeia após ler a questão inteira. Essa questão é uma questão simples, mas já pensou? Se o Enem ele traz uma questão falando de letras. O indivíduo A serve de alimento para o indivíduo D, o indivíduo D serve de alimento para o indivíduo J, J serve de alimento para o indivíduo Z. Tem alguma lógica nisso daí? Não. Aí você pega toda a questão, você lê a questão, que é um texto imenso, chato, para depois montar. A probabilidade de você trocar um elo que seja uma probabilidade grande. Então, você não vai fazer isso daí. Monte passo a passo. Beleza? Galera, por hoje é isso daí, tá? Valeu, obrigado. Foi mal. Pessoal, rapidinho aqui. Está conectado na mesa direto? Olha só, temos agora aqui antes de chamar o nosso próximo professor, vamos fazer aqui um pequeno sorteio, certo? Na verdade vai ser uma competição, temos uma barrazinha de chocolate alpino. E o seguinte, vai ganhar a barra a primeira pessoa que trouxer aqui, tiver na carteira, a foto do sogro ou da sogra. E se não tiver sogro e sogra? Tiver no celular, pode? Primeiro, vamos ver na carteira. Mas se tiver no celular, tem que ser na galeria de fotos. Não pode ser no Facebook nem no Instagram. Ah, olha só o tempo. Olha só, sem briga. Será? Cadê o rapaz? Tá certo. Valeu. Ó, pessoal. Voltando aqui, ó. Olha só. Agora o Wilson pediu aqui a palavra, pessoal, para fazer um sorteio especial aqui para vocês. Então, vamos lá, Wilson. Boa tarde, negado. Beleza, né? Moçada, ó, vocês sabem que eu sou um pouquinho tricolor, né? Então, o primeiro passo que eu quero saber, né? Quem é das meninas aqui que... Momento tricolor da aula. Quem que torce Fortaleza aqui? Meninas. Baixa os braços, meus filhos. Meninas. Tá certo? Pois é o seguinte, vocês vão ganhar aqui... É um mimo, né? É uma... Espera aí, um minutinho. Aí tem o dos homens também, meu filho, relaxa. Ó, aqui é só uma lembrancinha, né? Vocês... Você pra mim, viu? Aqui, ó. Cabe em mim, João? Viu, ó? Quero saber a primeira... Galera, das meninas, né? Uma pergunta muito difícil e que machucou muito os alvinegros esse ano. Né? O lado ruim da cidade. Desculpa aí aos torcedores do Ceará, né? Quem foi que fez o gol aos 47 minutos do segundo tempo? Tem que levantar a mão e falar. Tu torce Fortaleza da onde? Tu torce Fortaleza da onde, Laurinha? Ei, tome. Agora não rogue foto, não, pelo amor de Deus. Não tem pra mandar não, viu? O dos meninos, eu vou pegar um negócio mais difícil, né? Vou escolher um negócio mais complicado. Tome. Não, ela guarda, é mulher, pô. Sabe organizar. Tira a foto, aí. Viu, galerinha? Cá, Laurinha. Receber aqui, ó. Tirar foto com o tricolor. Hã? De quem? E o dos meninos aí, vão recordando aí aos tricolores. Uma memória
Boa. Que eu vou dar uma pergunta bem difícil para vocês, viu, negado? A camisa está só esperando, viu? O dono chegar. Vamos lá, pessoal. Ó. E agora, professor muito querido aqui, que recebe o nome de João Vitor, vulgo Johannes. Se liga aí, ó! E quando eu te quis, você não mereceu. Agora tá querendo, mas quem não quer mais sou eu. Você só me ligava na segunda-feira. Vamos lá. Tá funcionando? Tá. O retorno. Tá dando pra... Então, moçada, ó, de novo, boa tarde, né? Precisando eu me apresentar, que eu já falei, na aula do Arthur, eu falei mais do que o próprio Arthur, né? Ficou meio chateadinho comigo, professor de biologia. Beleza. Então, galera, para eu começar aqui a resolver a minha questão, a minha apresentação, queria convidar um professor, um grande amigo, certo? Professor de História, professor Diego Lopes, que veio como convidado aqui da gente, certo? Ele vai me dar uma força aqui com relação à parte histórica da minha questão. Pessoal, eu só queria fazer um ato de protesto aqui. Me deram uma blusa P. O Wilkes, ele separou a blusa do Fortaleza para as minhas e essa aqui, P, para mim. Então, não é estrelismo, não. Eu tentei vestir ali e eu vou ter que dar essa aula desprotegida da camisinha. Eu vou dar sem a camisinha mesmo. Mas vai dar certo. Mas, vai dar certo. Entenda, é porque ele mediu ele mediu o seu corpo ainda lá no primeiro ano do ensino médio. Pronto, aí pode ser. Era complicado, aí pode mas ser. Ele fez a camisa pequena exatamente para no próximo aulão você vir mais... Dá umas carreirinhas, vou dar umas carreirinhas. Vai dar certo, vai dar certo. Então, moçada, nossa questão, ela diz o seguinte, a gente vai começar aqui devagarinho, vou fazer a leitura do texto, certo? Para o professor Diego me dar uma força aqui na parte histórica com relação ao escorbuto, certo? Eu preparei uma questão falando sobre problemas da vitamina C, relação com o ácido ascórbico, né? Que aí, nesse caso agora, o Arthur vai me atrapalhar algumas vezes, porque eu vou precisar da ajuda dele também, certo? Então, a questão diz o seguinte, ó, a era dos descobrimentos foi movida pelo comércio de moléculas contidas nas especiarias, mas foi a falta de uma molécula bastante diferente que quase a encerrou. Mais de 90% da tripulação de Magalhães não sobreviveram à sua circunnavegação de 1519 a 1522, em grande parte por causa do escorbuto, uma doença devastadora causada por uma deficiência da molécula do ácido ascórbico, a vitamina C. Continuando, ela diz o seguinte, ó, a exaustão e fraqueza, inchaço dos braços e pernas, amolecimento das gengivas, esquimoses, hemorragias nasais e bucais, hálito fétido, diarreia, dores musculares, perda dos dentes, afecções do pulmão e do fígado. A lista de sintomas do escorbuto é longa e horrível. A morte resulta, em geral, de uma infecção aguda, como pneumonia, alguma outra doença respiratória ou mesmo em jovens de paradas cardíacas. Durante o inverno, a falta de frutas e verduras frescas, ricas em vitamina, devia ser comum a bordo dos navios e nas comunidades nórdicas. Supõe-se que os vikings usavam a cocleária, um tipo de agrião ártico, quando viajavam para a América, passando pela Groenlândia. As primeiras descrições concretas do que era provavelmente o escorbuto datam das cruzadas no século XIII. Então, com relação... Estava calculando aqui. Me ajuda aí, Wilkes, por favor. Então, com relação a essa parte inicial do surgimento do escorbuto, né, dos problemas das navegações, o professor Diego vai dar uma força aí a vocês e fazer uma explanação com relação ao que diz o texto. Pessoal, linda questão, viu, João Vitor? Linda questão. Eu posso dar tiro para tudo que é lado aqui? Afinal de contas, o Enem é na próxima semana e a gente vai atirar para vários lados. A primeira coisa para a gente tentar entender, de fato, o escorbuto, depois passa de volta que dá azar. A primeira coisa para a gente tentar entender escorbuto e grandes navegações, pessoal, é fazer um contexto. Você sabe que o Enem, ele adora processo. E toda virada, o Enem gosta. Então, toda virada de processo, o Enem vai valorizar nas questões dele. Numa virada que a gente está falando aí, pessoal, é exatamente da Idade Média para a Idade Moderna. E um dos contextos mais importantes dessa virada vai ser exatamente as grandes navegações. Por exemplo, tem que se analisar as grandes navegações, todas as dificuldades que estiveram presentes para que os europeus conseguissem, de fato, chegar até as Índias. E a primeira dificuldade que você vai ter está ligada aos problemas reais e aos problemas imaginários.
Problema imaginário, vocês sabem, né? Aí as serpentes marinhas, abaixo da linha do Equador, as águas eram ferventes e por aí vai. E o problema real era exatamente o escorbuto. Imagina só você estar navegando, depois de 2 meses, você imaginar que está próximo ao fim do mundo, sua gengiva começa a inchar, você começa a retirar a gengiva com facões daquela época. Geralmente, as pessoas tinham que beber a água em baldes, onde era o mesmo balde que eles defecavam. Então, tu imagina só os problemas biológicos, químicos por trás desse processo. Você pega juntamente com isso aí, pessoal, as grandes navegações e o problema do escorbuto, e você vai para outra área. Qual, professor? Nessas grandes navegações, ele está falando da chegada da América, só que ele falou da chegada dos vikings. E nós vamos perceber que os portugueses e espanhóis também vão chegar na América. Se tem um assunto que vai abordar essa chegada aí, é um assunto que tem 2 questões no Enem todo ano, chamado de cultura. E uma das práticas mais realizadas no contexto cultural vai ser exatamente o etnocídio e o etnocentrismo. Então, se você for analisar algum assunto que você tenha que ver antes do Enem, você tem que estar atento à cultura. Outro assunto que vai estar no Enem a todo momento. As grandes navegações, elas são consideradas, pessoal, a primeira era da globalização, na visão de alguns historiadores. Então, o primeiro contato intercontinental que você vai ter. E, em todo esse contexto, você ainda tem um cruzamento de ideias que o Enem adora, né? Que é exatamente colocar, por exemplo, 2 ou 3 disciplinas completamente diferentes numa questão só. Então, grandes navegações, cultura, você vai ter que ficar ligado. Fora os outros assuntos aí que logicamente, os outros professores irão citar. Trazendo aqui para a questão do João Vitor. Essas dificuldades elas vão ser superadas, e você pode, inclusive, professor Wagner, também abordar os grandes poemas feitos pelos portugueses, a grande valorização que se tinha dos portugueses no contexto das grandes navegações. Então, você vai, por exemplo, de Camões, você vai ter outros pensadores também que vão ser citados nessas questões, e a gente não pode também deixar de fazer o link entre eles e o nosso trabalho aqui, né? Como assim, professor? O nosso trabalho aqui, sem sacrifício, a gente não vai conseguir passar esse Enem. E é exatamente ultrapassando esse sacrifício que a gente vai para esse contexto. Chegando os portugueses até as Índias, depois que chegaram, professor, conseguiu facilitar? Não houve mais dificuldade? Houve. Qual a dificuldade? Além dos problemas citados pelo João Vitor, que é o escorbuto, de cada 30 embarcações que saíam, apenas 3 voltavam. Professor, então não valia a pena. Do ponto de vista mercantil, do ponto de vista capitalista, que começava a surgir, valia a pena. Porque a primeira viagem dos portugueses até as Índias, apesar do escorbuto, apesar das doenças, apesar das mortes, ela gerou para eles, pessoal, 6.000% de lucro. Vale a pena? Do ponto de vista capitalista? Vale muito a pena. Se um de vocês for fazer, por exemplo, administração, contabilidade, se você gerar para a sua empresa ou para a empresa dos outros 6.000% de lucro, ele vai dizer que vale a pena. Fica à vontade, professor. Pode ficar à vontade. Obrigado, agora professor. Você passa aqui por cima de novo. Mas essa era a logística da minha questão, entendeu? Eu não explicar nada. Porque não deu tempo para eu estudar esse final de semana, entendeu? Tá certo. Então, por isso que eu... Então, moçada, com relação aos assuntos da nossa questão, continuando... Vai usar aqui? Por favor, professor. Vai usar? Agora não. A questão diz o seguinte, ó, uma pequena molécula num grande papel. Que pequeno componente é esse que teve tão grande efeito no mapa do mundo? A palavra vitamina vem da contração de 2 palavras, vital, que significa necessário, e amina, um composto orgânico nitrogenado, que pensava-se até então que todas as vitaminas teriam compostos nitrogenados, principalmente a amina. O C da vitamina C indica que ela foi a 3ª vitamina a ser identificada. Essas letras identificam as vitaminas de acordo com o tempo que foram identificadas. É assim que funciona, professor Arthur? Tranquilo aí? Aquele lá que tu me explicou está certo então, né? Pronto. Continuando. Tais situações nos levam a pensar que o ácido ascórbico merece um lugar de destaque na história e na geografia do mundo. A série de reações abaixo mostra o processo sintético moderno para a preparação industrial do ácido ascórbico. É aí onde entra agora a nossa situação com relação à química, certo? A gente tem uma série de reações, onde eu tenho a transformação, processo sintético de transformação da glicose no ácido ascórbico, a partir de várias etapas, certo? O processo ele vai perpassar por várias e várias etapas, até a gente chegar na produção do ácido ascórbico. Que percebam, apesar de ser um ácido ascórbico, e nós, levando agora para a questão das funções, só apagar aqui para a gente... Nota. Obrigado, viu, professor? Nada, professor. Levando agora para a questão das funções orgânicas, né?
se a gente analisar aqui o nosso ácido ascórbico, se a gente procurar, na verdade, a gente não tem uma função de ácido carboxílico nela. Qual seria a nossa função do ácido carboxílico? A gente tem uma carbonila, C-O, ligada a uma hidroxila, formando, então, como resultado, uma carboxila. Certo? Se a gente analisar nosso ácido ascórbico, na verdade, ela não possui essa função ácido carboxílico. Ok? O que a gente tem é um derivado de ácido carboxílico. E que derivado é esse? Um éster. Professor, como é que se forma esse éster? Reações de esterificação, certo? Reações pertinentes na nossa prova do Enem. A gente tem um ácido carboxílico reagindo com álcool, certo? E essa reação, ela vai resultar numa desidratação intermolecular. O que significa uma desidratação intermolecular? Eu vou ter a eliminação de uma molécula de água a partir de duas moléculas distintas. O hidrogênio da hidroxila com a hidroxila do meu álcool. Eu vou ter como resultado a formação de uma molécula de água. E essa cadeia carbônica que eu representei aqui por R, que significa um grupo alquil, ele vai se ligar bem aqui nesse oxigênio. Qual é a consequência disso? Eu vou ter a formação de uma nova função orgânica, que a gente chama de éster. Por isso que a reação é classificada como uma reação de esterificação. Ok? Esses ésteres, como na questão do professor Arthur ele comentou, eles formam principalmente os lipídios. Os lipídios não são formados a partir de ácidos graxos, não é assim? Só que, na verdade, não é o ácido carboxílico em si, é um éster de ácido graxo, porque os ésteres são derivados de ácidos carboxílicos. A partir dessas reações de formação de ésteres, a gente pode ter uma hidrólise ácida, a gente pode ter uma hidrólise básica, e essas hidrólises vão dar produtos diferentes. Qual é o principal produto de uma hidrólise básica, de uma hidrólise em meio básico? O sabão, né? Que é assunto pertinente no Enem. Por que esses sabões são tão importantes? Eles são substâncias importantes pelo fato de ter uma característica que eu posso chamar de característica ambígua. Ela apresenta uma parte da cadeia que a gente chama de hidrofílica e uma parte da cadeia que apresenta hidrofobicidade, ou seja, cadeias anfifílicas possuem uma parte da cadeia hidrofílica, uma parte da cadeia hidrofóbica. É por isso que os sabões são tão importantes, porque eles têm interação da gordura e interação com a água. Eles agregam substâncias polares e substâncias apolares. Qual é o principal objetivo do sabão no que diz respeito a essas reações de hidrólise básica? Por que o sabão surgiu? Aí entra a parte histórica também. O principal objetivo do sabão, quando ele surgiu, né, nas primeiras utilizações do sabão, era quebrar a tensão superficial da água. Quando a gente tem uma gotinha de água numa superfície, que a gente dá um toque nela, a gente tem a impressão que ela vai se desmanchar. Só que se a gente der um toque de leve, ela parece que vai se desmanchar e depois ela volta ao normal. Por que isso acontece? Porque a água ela tem uma propriedade chamada tensão superficial. É a interação, as pontes de hidrogênio que eu tenho nas moléculas da superfície, que criam uma interação e dá uma força adesiva na superfície da água. E o sabão tem como objetivo quebrar essa tensão superficial. Quando a gente pega um tecido, esses tecidos sintéticos, e a gente joga água, a água, antes de penetrar, cria umas gotículas e ela vai penetrando lentamente. Por que isso acontece? Por causa da tensão superficial. Quando a gente joga água já com sabão, ela penetra diretamente. A gente não tem essa dificuldade da penetração da água. Por isso que a gente diz que os sabões eles são chamados de tensoativos, certo? Porque eles quebram essa tensão superficial. Ok? Então, voltando aqui para a questão. Por favor, professor Wilkes. Com relação às informações relacionadas no texto, no processo de produção do ácido ascórbico e nos seus conhecimentos acerca das ciências da natureza, pode-se concluir que, item A, o escorbuto causa sérios problemas respiratórios que podem resultar na acidose respiratória. Aí agora eu queria que o professor Arthur me desse uma força com relação a essas propriedades, esses problemas de acidose respiratória. O que seriam esses problemas? Certo? Descontar. Galera, o que acontece é o seguinte,
Posso falar primeiro do escorbuto um pouquinho, para depois falar disso? À vontade, professor. Galera, o escorbuto, como já falaram, é uma doença relacionada com a falta de vitamina C. Vou descontar o tempo que ele pegou de mim agora. Quando a gente pega essa doença, que é a doença conhecida como a doença das grandes navegações e tudo mais, essa doença está tão relacionada com a vitamina C que o nome ácido ascórbico está relacionado com isso. É o ácido que contém as propriedades anti-escorbúticas. Então, eles relacionaram esse nome com o nome do ácido aí, ácido ascórbico em si. O que acontece? A vitamina C é uma vitamina que tem diversas funções. Qual é a função que todo mundo relaciona com vitamina C? Imunidade, né? Não produção de anticorpos, proteção do nosso organismo. Isso é fundamental? É. A vitamina C é essencial para a formação de anticorpos? É. Mas ela também é fundamental para a produção de uma proteína, que é o colágeno. Já ouviram falar em colágeno? Para que serve colágeno? Para muita coisa. Elasticidade. O nosso... Você usa? É? Usa? Depois eu mostro a sério? foto aqui em off. A foto ele passando... Mas ele usa assim, 2 tubos assim por dia, né? É. Ele, né, porque ele tem que usar os 2 tubos por dia. 1 tonelada por ano. É. Ele tem que ser sócio da Avon, coisa assim, porque é pesado. Galera, Não, mas é muito bonitinha, mas é muito bonita, Jogaram a bebê fora e criaram a placenta. Mas enfim, galera, a gente tem que o colágeno ele é muito importante para várias situações. Por exemplo, o ligamento. O ligamento, pessoal, é a estrutura que vai ligar osso a osso. Boa parte do ligamento é de colágeno. Tendão, liga músculo a osso. Boa parte é de colágeno. E o colágeno ele é importante para qualquer tipo de tecido conjuntivo. O que tem a ver tecido conjuntivo com escorbuto? Na nossa pele, por exemplo, você tem 3 camadas, não é? Epiderme é a mais externa, derme é a intermediária e hipoderme é a mais interna, não é? Essa derme é de tecido conjuntivo e ela apresenta uma grande quantidade de fibras colágenas. Agora vamos focar na boca. Qual é a grande característica do escorbuto? Sangramento bucal, né, não? Sangramento bucal, avulsão dentária com facilidade, o dente ele fica muito mole. Por que isso acontece? Quando você pega os nossos dentes, eles estão ligados. Tá tudo bem, professor? Tudo bem, professor. Estou Tá tudo entendendo bem, tudo. né? Pode ficar à Então, vontade. pronto. Quando você pega, só para saber mesmo, enfim, quando você pega a estrutura dos nossos dentes, eles estão ligados à nossa estrutura óssea por um ligamento chamado ligamento periodontal. Você tem um dente, esse dente ele está cimentado ao osso por esse ligamento periodontal. E esse ligamento periodontal ele é formado basicamente por colágeno. Já pensou? Eu não tenho vitamina C. Se eu não tenho vitamina C, eu não produzo colágeno. Se eu não produzo colágeno, os meus ligamentos no organismo inteiro, eles ficam mais frágeis. Por isso que no texto ele diz que tem dor na articulação. Por isso que no texto ele diz que tem manchas avermelhadas no corpo com facilidade. Porque os vasos sanguíneos, eles ficam mais frágeis. É por isso que na boca você vai ter uma facilidade enorme de sangramento. Já é fácil sangrar quando você tem um trauma. Imagina agora que tem pouco colágeno, esse ligamento periodontal agora, ele está um ligamento enfraquecido e o dente agora fica mais mole. Não é que o dente ele vai avulsionar, ele vai cair sozinho, mas se você tiver um impacto um pouco mais forte, esse dente cai. Aí já pensou? Mas chega no nível que morre, porque depois que o dente cai... Não, mas chega aí, professor, chega aí. Não, vai não, tem nem perigo não. Mas chega um determinado momento, quando o dente avulsiona, que vai ficar aquele buraco sangrando, né? Aí vai infeccionar, coisa boa, né? Aí você vai ter uma infecção bacteriana que pode se estender para o resto do organismo e a pessoa morre. Coisa boa saber disso daí, né? Coisa boa. E só um detalhezinho, Wilson, tem como voltar aí só um minutinho? Tem um... Muita redoxon, né? Muita vitamina C. Galera, a gente não produz vitamina C. E a gente não produz vitamina C pela falta dessa enzima aqui, ó. Guanuloctolona, enzima oxidante. A gente não tem essa enzima. A gente consegue formar tudo isso daqui até chegar nesse guanuloctolona aqui. A gente chega até aqui. Para transformar isso daqui em ácido ascórbico, a gente não consegue. É por isso que a gente depende da vitamina C. Tranquilo? Descontei um pouquinho já. Obrigado, professor. Então, moçada, voltando aqui para a questão química. Então, ele diz o seguinte, o escorbuto ele vai causar um problema, vai resultar na acidose respiratória, que é o aumento da acidez do sangue, certo? E, consequentemente, a elevação do pH. O item é falso pelo simples fato
de ele estar dizendo que a elevação da acidez do sangue vai resultar na elevação do pH. O que é que a gente sabe? Que quando a acidez aumenta, o que é que acontece com o pH? Ele tende a diminuir, certo? O que é que a gente tem que lembrar? Que o pH é o logaritmo negativo, certo? É o logaritmo negativo da concentração de H+. Então, a acidez ela é inversamente proporcional ao valor do pH. Se o meu pH aumenta, então a minha acidez está diminuindo. Por isso que o item é falso, certo? Professor, e por que, com relação à acidose, por que essa acidose vai realmente aumentar a acidez do sangue? O que acontece é o seguinte, essa reação, uma reação que já apareceu no Enem várias e várias vezes, é uma forma resumida da nossa respiração, certo? Reação do gás carbônico, CO2 com a água, produzindo íon bicarbonato e H+. O que é que acontece? A acidose é o aumento da acidez pelo simples fato de eu estar aumentando, durante a respiração, a concentração de CO2. Quando eu aumento a concentração de CO2, eu vou deslocar o equilíbrio da minha reação no sentido dos produtos. Se eu estou deslocando o equilíbrio no sentido dos produtos, o que é que vai acontecer com a concentração de H+ durante o processo? Vai aumentar. Se eu aumento a concentração de H+, o que é que acontece com a minha acidez? Aumenta. E se a acidez aumenta, o meu pH diminui. Então, o item é falso. Tranquilo aí, moçada? Beleza? Só uma observação, que eu sempre comento, quando eu estou falando nessa parte de respiração. No documentário que eu assisti do César Cielo, eu sempre falo isso para os alunos, ele dá um depoimento de que quando ele vai pular na piscina, na prova que ele é o campeão aí, hegemônico, né? 50 metros livres, né? Ele disse que quando ele vai pular na piscina, ele puxa, certo? Ele dá uma respirada, puxa o oxigênio, e aí ele mantém sem respirar. Ele pula na piscina e vai até o fim da prova sem respirar. Por quê? Ele mantém o CO2 no sangue, mantendo o CO2 no sangue, aumentando a concentração de CO2 no sangue, ele está deslocando o equilíbrio no sentido dos produtos. E esse deslocamento aumenta a concentração de H+. E o aumento dessa concentração de H+, resulta na diminuição do pH. E quando eu diminuo o pH, quando eu aumento a acidez do sangue, eu aumento a flexibilidade das minhas articulações. É assim mesmo, professor Arthur? Tranquilo? Show de bola? Beleza, moçada? Então, só uma observação. Vamos para o item B. O ácido ascórbico, que a gente vai já voltar para lá, né, professor Wilkes? Fica atento aí, presta atenção na aula. Possui 4 carbonos com hibridação sp2 e 2 carbonos com hibridação sp3. Vamos lembrar o que é um carbono com hibridação sp2? São carbonos que apresentam 2 ligações simples e uma ligação dupla. Isso é um carbono sp2. Por favor, professor Wilkes. Vai, bebê. Bota lá pronto. Está aqui o meu ácido ascórbico. Se a gente olhar aqui no ácido ascórbico, esse carbono tem uma dupla ligação, sp2. Carbono com dupla ligação, sp2. Carbono com dupla ligação, sp2. Então, eu tenho 3 carbonos com hibridação sp2. E lá na opção, ele disse que eram 4 carbonos com hibridação sp2. Portanto, o item também é falso. Show de bola? Tranquilo aí, não? Vamos para o item C. Ele diz o seguinte, ó, o ácido gulônico e a glicose possuem a mesma fórmula molecular e, por isso, podem ser classificados como isômeros funcionais. Lembrando, o que são isômeros? São compostos orgânicos e que possuem a mesma fórmula molecular, mas que diferem ou na sua organização ou em alguma conectividade. Existem 3 tipos de isômeros. Isômeros isômeros estruturais, isômeros geométricos e isômeros ópticos, certo? Se a gente vier aqui para as nossas opções, volta aí, Wilkes. Ele está falando na glicose e no ácido gulônico. Se a gente analisar, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, beleza. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Quantidade de carbonos é a mesma, show de bola. Quando eu venho para cá, para o oxigênio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênios na glicose. Quando eu venho para o ácido gulônico, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oxigênios. O fato de a quantidade de oxigênio ser diferente cancela a possibilidade de eles serem isômeros. Portanto, o item C também é falso. Cuidado,
Para eu garantir que eles são isômeros, eu tenho que analisar as fórmulas moleculares. Se forem diferentes, adeus para o item. O item está completamente falso. Beleza? Outro detalhe importante, a gente tem um fenômeno parecido lá na química inorgânica. Substâncias simples, formadas pelo mesmo elemento químico, mas que apresentam propriedades diferentes. Como é que a gente chama essas substâncias? São os... Bora lá, moçada. Eu tenho duas... Obrigado, professor Nilton. Eu tenho duas substâncias simples. O que é uma substância simples? Formada por um único elemento químico. Tenho duas substâncias simples, ou seja, formadas pelo mesmo elemento químico, mas que apresentam propriedades diferentes. Como é que a gente chama? Alotropia. Então, cuidado. Ó. Alótropos são substâncias simples com o mesmo elemento químico formador. Isômeros são substâncias compostas, até porque são substâncias orgânicas, que apresentam a mesma fórmula molecular, mas que apresentam propriedades diferentes. Alguma diferença ou na conectividade ou na organização dos átomos. Show de bola? Vamos para o próximo item. O item 10 diz o seguinte, no primeiro passo do processo de produção do ácido ascórbico, ocorre a oxidação da hidroxila do carbono terminal da glicose para produzir o ácido glucurônico. Volta aí, Wilkes. O que é que acontece? Está aqui a minha glicose. Bem aqui na glicose, eu tenho uma função orgânica. Que função é essa? É um aldeído, certo? Do outro lado, eu tenho uma hidroxila que forma um álcool. Qual é a função que tem prioridade na hora de numerar a cadeia? O aldeído ou o meu álcool? O aldeído. Portanto, a numeração da minha cadeia começa por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o carbono terminal. É o último carbono da cadeia. E aí o que é que está acontecendo? Ó? Esse álcool está se transformando num ácido carboxílico. Como é que a gente chama essa reação? É uma reação de oxidação de um álcool. Álcool primário, oxidação de um álcool primário dá origem a um aldeído. Posteriormente, esse aldeído se transforma no ácido carboxílico. Aqui ele fez a oxidação completa, a oxidação direta. Então, o meu álcool primário se transformou no meu ácido carboxílico. Então, a opção seria verdadeira. Eu tenho um processo de oxidação. Professor, o que seria uma reação de oxidação? Aumento do número de oxigênios ligado àquele carbono ou diminuição na quantidade de hidrogênios ligado àquele carbono. São duas maneiras de analisar, certo? Se eu aumentei a quantidade de oxigênios ligado àquele carbono, eu tenho oxidação. Se eu diminuir a quantidade de hidrogênios ligado àquele carbono, eu também tenho oxidação. É exatamente o que está acontecendo aqui. Aí de novo, Wilkes.